NAPNE, Caminhos para a Inclusão no IF Goiano Campus Morrinhos. Olá! Hoje vamos conhecer o NAPNE do IF Goiano Campus Morrinhos. Mas, primeiramente, vamos apresentar um breve histórico do atendimento educacional especializado no Brasil. O atendimento especializado inicia no Brasil no século XIX, com a criação do Imperial Instituto de Meninos Cegos, e em seguida o Instituto de Surdos Mudos. Prevista na Constituição de 88, a educação das pessoas com deficiência tomou um novo rumo a partir da Declaração de Salamanca, que propôs a eliminação de barreiras e a inclusão social. Em 20 de dezembro de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece a necessidade de incluir as pessoas com deficiência em escolas regulares e assim oferecer apoio especializado. Em 2001, o Ministério da Educação lançou as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Em 2004, a promulgação da Lei 10.845 garantiu de forma progressiva a inclusão de educandos com deficiência em classes comuns do ensino regular. Em 26 de abril de 2007, foi publicado pelo Ministério da Educação o edital número 1 sobre o Programa de Implementação de Salas com Recursos Multifuncionais. Em 7 de janeiro de 2008, foi criada a Política Nacional de Educação Especial para a Perspectiva da Educação Inclusiva. Em 29 de dezembro de 2008, quando foi criada a Lei 11.892, que institui o Instituto Federal Goiano, IF Goiano e outros 37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em 2011, o Decreto Presidencial número 7.611 foi aprovado, regulamentado o atendimento educacional especializado e garantindo que a deficiência não fosse uma justificativa para a exclusão dos sistemas educacionais. Para se adequar a essa norma, aprovou 2 anos depois, em 1º de março de 2013, o Regulamento Institucional do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNE, por meio da Resolução número 24 de 2013. Posteriormente, a Resolução 30, de 17 de junho de 2016, instituiu o Regulamento de Atendimento Educacional AEE do IF Goiano. Mais recentemente, a Resolução 19 de 2017 instituiu o Regulamento para a Educação Inclusiva e a Educação Especial, determinando que a avaliação dos alunos deve ser realizada por profissionais formados ou por professor de AEE, com suporte de equipe técnico-pedagógica. Mas afinal, o que é o NAPNE? O NAPNE é um órgão consultivo e de assessoramento integrado ao Núcleo de Inclusão e Diversidade, subordinado à Diretoria de Assuntos Estudantis, com o objetivo de promover a educação profissional e tecnológica inclusiva, desenvolvendo ações voltadas para a tecnologia, cidadania e profissionalização de pessoas com deficiência, necessidades educacionais específicas e indivíduos excluídos ou marginalizados. O NAPNE busca criar uma cultura de educação para a convivência, promovendo a aceitação da diversidade e trabalhando para eliminar barreiras arquitetônicas, educacionais, comunicativas e atitudinais. Seu público-alvo inclui pessoas em situações de desfavorecimento social, abrangendo alunos com diferentes necessidades, como deficiências físicas, mentais, sensoriais, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, TDAH, dislexia e outras condições que dificultam a permanência nos estudos. Além de atender alunos, o NAPNE possui uma função ampla que envolve a articulação de ações inclusivas dentro da instituição, visando beneficiar uma diversidade de indivíduos que enfrentam exclusão ou marginalização. Essas são definições legais. Vamos conhecer melhor o nosso NAPNE Morrinhos? Olá pessoal, eu sou a Aline Rodrigues Bento, eu coordeno o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do IF Goiano Campus Morrinhos, como vocês puderam ver, desde 2019. Então, desde esse período que eu consigo trazer um pouco mais de informações para vocês. Entre 2018 e 2019, nós estávamos iniciando esses atendimentos. Infelizmente, muitos não foram realizados e os que começaram a serem realizados ainda com muitas dificuldades, como vocês vão poder ver e ouvir pelo relato do Arthur, nosso aluno com dislexia, e da Suelen, a mãe dele. Eu me chamo Suelen, sou mãe de um aluno dislexo. No ensino médio, ele entrou no IF, onde não tinha nenhum apoio, onde ninguém sabia sobre e ninguém sabia o que fazer. A gente tentou solicitar um profissional de apoio, mas não tinha como.
E assim foi, né? Passou um ano, né, sem apoio. Depois, no segundo ano, a gente teve uma ajuda muito boa do Rafael Beda. E ele era da CAI. E ele nos ajudou muito. Ele foi muito compreensivo. Ele tentou, ele correu atrás de entender um pouco, né, das nossas dificuldades, da dificuldade do Arthur. E foi o que ele fez que hoje o Arthur está onde está. Hoje, no ensino superior, o Arthur não tem, né, nenhum apoio. Eu sou o Arthur Renato, irmão do Vasconcelos, filho da Suelen e do Renato. Tenho 23 anos, sou diagnosticado com dislexia, e isso foi entre meus 6 e 7 anos de idade. E no ano de 2017, quando a gente entrou no primeiro ano, a gente seguiu normal, como sempre. Mas não teve apoio. E só a partir do meu segundo ano do ensino médio que a gente começou a ter esse suporte, onde meus pais e o pai da Gi, que a Giovana estudava na mesma classe que eu, que também é diagnosticado com dislexia, né? E porventura também meus pais são os professores do IF, correram atrás desse suporte. Acabou que numa conversa, viu que os dois tinham, nós dois estávamos tendo as mesmas dificuldades com nota, organização de trabalho e tudo mais. E no começo foi muito complicado, porque os professores tinham liberdade de entender do jeito deles e aplicar do jeito que eles estavam entendendo a situação, entendeu? Então teve provas que foram simplesmente adaptadas, teve provas que foram a mesma prova do que os meninos da minha turma, só que foram lidas pelo pessoal da CAI. De ruim foi esse processo de adaptação, mas é compreensível porque é uma adaptação, mas particularidades minhas, tá bom? Questões de provas. É uma coisa muito confusa, na verdade, porque tinha provas que tinha muitas questões discursivas e os professores pegavam e colocavam muitas questões de marca X. Tinha professores que tinham provas discursivas e adaptava pra gente conseguir entender ou dar uma ajudinha ali para escrever. Então, às vezes, essas provas que eram só simplesmente ou reescritas para poder ser de marca X, mesmo que seja o mesmo conteúdo e tudo mais, eu tinha mais dificuldade do que uma prova que era realmente adaptada para mim. Coisas positivas foram esses professores que adaptou, e com o tempo a gente conseguiu coordenando, né? A gente foi brigando, foi dando feedback, foi conversando, a gente ficou muito em cima disso. E, querendo ou não, sobre trabalho e outras coisas, eu acho que eu nasci numa geração muito boa. Se eu não tivesse nascido antes de 2000, eu acho que as dificuldades iam ser maiores, porque hoje a tecnologia está na nossa mão. Eu só tinha dificuldade para poder saber qual era uma palavra, eu só escrevi no celular e ela aparece corrigida para mim. Não é tão mais difícil as coisas. Então a tecnologia também ajuda bastante. E alguns professores, somente os da informática, conseguiram entregar bem isso pra gente. Às vezes provas que eles não deixavam alguns meninos fazerem pesquisa, a gente fazia a prova do lado do professor e falava: professor, eu preciso pesquisar isso aqui que eu esqueci como que escreve. E às vezes ele liberava para eu pesquisar meus próprios códigos, só para eu lembrar como é que faz, entendeu? Então isso é muito bom. Então a tecnologia tá aí para ajudar a gente por causa disso. Dentre os atendimentos que temos conseguido ofertar, destacamos o atendimento individualizado da Marília, que é neuropsicopedagoga, e da Tainara, que é psicopedagoga, que realizam avaliação, gerem intervenções e fazem acompanhamento tanto dos alunos quanto dos pais. Realizam orientação também para os professores, com sugestões de adaptações. Podemos destacar também o acompanhamento do intérprete de Libras, Rodrigo Beda, com o nosso aluno que tem surdez. Conseguimos adquirir alguns materiais de tecnologia assistiva para auxiliar nesse atendimento, e também o programa Tutoria de Pares, que são alunos bolsistas que auxiliam nas atividades escolares dos alunos atendidos pelo NAP. Como vocês puderam perceber, foram muitas as dificuldades que enfrentamos e que os alunos também que estavam sendo atendidos na época enfrentaram. Mas não podemos deixar de pontuar os avanços, né? Hoje o NAPNE atende, 2025, 48 alunos com dificuldades e necessidades educacionais específicas diversas, como TDAH, dislexia, deficiência intelectual, surdez, deficiência física, transtorno do espectro do autismo. E o que a gente vem fazendo e realizando e acompanhando esses alunos adiante das possibilidades e alcançando algumas conquistas, como vocês vão poder ouvir pelo relato da Samara, nossa aluna com TDAH, e da Giovana, nossa aluna com dislexia. Olá, eu sou a Samara, estou cursando técnica agropecuária no 3º ano do ensino médio e eu sou acompanhada pelo NAP. Eu nunca tive nenhum problema para falar assim: nossa, eu não gosto de ser acompanhada pelo NAP, eu sou acompanhada desde o 1º ano por eles. Eu tenho TDAH e uma atraso no intelecto do cérebro. Agora a gente está desconfiando com os testes que eu faço com as meninas que eu tenho dislexia. E nisso agora minha mãe e eu vamos mais atrás desse diagnóstico para saber se realmente eu tenho para colocar no meu laudo. Eu vou saber isso graças às meninas que me acompanham, me ajudam. Eu adoro ser acompanhada por eles. Olá, eu sou a Giovana, sou aluna do IF Goiano Campos Morrinhos, discente do curso de zootecnia, atendida pelo NAPNE. Não teve
nada que não foi bom, mas eu sinto que falta um pouco de apoio, seja institucional ou dos professores, que eles sejam mais engajados em ouvir o que o NAPNE tem a dizer sobre determinados alunos. Alguns não dão atenção necessária para as recomendações que o NAPNE faz. Uma experiência boa é que o NAPNE sempre está disposto, então eles chamam a gente para conversas, estão dispostos, perguntam se tem alguma, vamos dizer assim, problema que a gente está precisando de ajuda, se tem alguma questão em disciplinas que a gente está precisando de algum apoio extra, ou se precisa que converse com os professores sobre métodos avaliativos. E isso eu acho uma coisa muito interessante, muito boa para se fazer. Como foi apresentado para vocês, são vários os atendimentos e acompanhamentos que nós do NAPNE, com todas as parcerias, né, com toda a instituição, temos conseguido realizar. Claro que estamos longe do ideal e daquilo que a legislação propõe e assegura, né? Há uma distância entre o que a LDB assegura, o que a LBI propõe, o que os nossos regulamentos pontuam para que a inclusão aconteça e seja efetivada. Mas dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, com todas as parcerias e disponibilidade, temos conseguido realizar com qualidade, com competência e com muita dedicação. E são muitas as parcerias, e não podemos deixar de pontuar que há muitas pessoas que acreditam na inclusão e têm sido parceiros para que esse caminho da inclusão aconteça e seja efetivado aqui no nosso campus. Como vocês vão poder assistir nos relatos de algumas mães e de uma aluna muito especial que esteve conosco e percorreu parte desse caminho. Olá, eu sou a professora Thelma, vocês já me conhecem como professora de vocês no curso, mas hoje eu venho falar de uma outra experiência, que é a experiência de uma mãe de uma aluna atendida pelo NAPNE. A gente sabe que ser mãe de crianças neuroatípicas é sempre um desafio, não só pelas dificuldades acadêmicas que nossos filhos apresentam, mas também porque há uma série de barreiras sociais e atitudinais. Depois do diagnóstico da minha filha, nós percebemos que houve um avanço dela no sentido pessoal de reconhecer, de se entender melhor, e também nas tentativas que o NAPNE, no caso do IF Goiano Campos Morrinhos, faz de adaptações metodológicas, né, tanto nas avaliações quanto nos materiais de estudo, para essa pessoa, no caso da minha filha, uma aluna com dislexia. Quais são os grandes desafios que a gente percebe nessa realidade? Primeiro, a falta de estrutura, porque os marcos legais para os alunos que são alvo da inclusão, eles asseguram direitos para esses alunos, mas esses direitos ainda não se materializam em todas as escolas, em salas de recurso, em um apoio mais ostensivo com profissionais qualificados e também no próprio entendimento dos professores, que hoje eu entendo como o maior desafio. A gente vê que ainda existem muitos professores que não entendem esse público-alvo da educação inclusiva. A gente vê que tem muitos professores que eles ainda acham que a inclusão é mimimi, é frescura, eles não querem aprender, eles não querem entender as necessidades desses alunos e, portanto, deixam passar isso ao largo, né? Então, ignoram as necessidades desses alunos, não respeitam e ainda fazem muitos discursos desrespeitosos, o que se reflete também na conduta de muitos colegas de sala de aula, isso falando na realidade de alunos de ensino médio. Então, eu vejo que o desafio que a gente enfrenta hoje, ele passa por, são vários desafios, mas eles passam também por dois grandes caminhos, que um é a melhoria das estruturas das escolas para esse atendimento, mas também são barreiras atitudinais, onde precisa haver uma mudança cultural nas escolas também. É lógico que a gente sabe dos desafios para os professores que têm que atender não só os alunos públicos da inclusão, mas salas de aula cheias de alunos com as mais diversas necessidades, sejam elas necessidades de atendimento especial ou não, mas também há uma mudança cultural de entender que a gente está falando de direitos desses alunos, né? E que muitas vezes não são respeitados, não são entendidos e que as pessoas não querem compreender, estudar e aprender sobre isso, tá certo? Um grande abraço para vocês. Eu sou Elivânia, mãe do Cauã. Cauã estuda no IF
Eu sou o Delair, pai do Cauã. O Cauã é deficiente auditivo. Ele começou no IF o ano passado. Não teve grande êxito, grandes notas, mas nós ficamos muito felizes por ele estar aqui. Porque nós vimos a evolução dele, né, no decorrer do ano e no início desse ano também. E nós, como pais, estamos felizes de ele estar aqui. Isso que nós queremos para o nosso filho, isso que nós almejamos para ele, né? Isso que nós lutamos para que ele estivesse aqui. E ele é uma pessoa que está se esforçando demais, o Cauã está se esforçando muito. Ele veio para o IF, ele não tinha, como se diz, ele não sabia praticamente nada, o Cauã sempre foi empurrado. E aqui ele está tendo respaldo de vocês, né? Ele está realmente estudando, aprendendo. E para nós que somos pais, estamos muito felizes mesmo. A reclamação que nós temos para fazer, igual eu já tinha comentado antes, é que tem muita coisa que às vezes ele não entende. Às vezes tem muita matéria que é muita coisa para copiar e às vezes umas palavras que ele não entende, nem a gente às vezes não entende também. Então a gente tem dificuldade de entender também. Eu sei que, né, ele tem que se esforçar para aprender, mas também sei que não é fácil para ele. E ele se esforça muito. Tem dia à noite que nós vamos dormir e ele está lá estudando, nós acordamos e ele está estudando, às vezes até tarde à noite. E nós não vamos desistir. Não, ele não vai desistir. Nunca. Assim, aqui no IF ele está tendo um intérprete de manhã, né, que é um ótimo profissional, só que à tarde ele fica... Ele está sem acompanhamento. Sem acompanhamento, né? Ele vê o professor escrever e não entender, né? Creio eu que vai melhorar, tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Meu nome é Lila, eu sou mãe da Verônica, e a Verônica foi diagnosticada desde o nascimento com paralisia cerebral severa. Ela foi ingressada no IF em 2018. A gente teve muita receptividade por parte da direção da escola, da época, né? Por parte dos professores, abraçaram a causa. A gente teve algumas dificuldades, mas em relação ao transporte. Foi muito compensador porque ela ficou muito feliz de ter concluído esse curso. E desde o começo eu sabia que ia ser mais fácil eu desistir do que ela. Então, assim, foi uma gratidão imensa. Bom dia, pessoal! Os professores me ajudaram demais. Agradeço! A Pir me ajudou demais. Esteve lá comigo. Esteve lá. Agradeço demais a equipe do IF. Muito gratidão. Amo vocês. Até a próxima.